E sabe o que que é deixar bem claro uma informação que é importante? Desvendar o mistério da CBF. O Dorival Júnior, ele parcelou a sua multa rescisória. Então, a partir do momento que ele assinou com a CBF a rescisão, quando ele foi demitido, o valor, que eu não cheguei ao valor, e também para mim não vem ao caso, mas ele fez em várias parcelas esse valor. A CBF paga mensalmente para ele, um valor legal, assim, um valor gordo. E aí ficou muito aquela coisa, quando ele assumir um novo clube, ele vai deixar de receber. Ou então, o clube que contratar ele vai ter que arcar com aquilo. Nunca teve isso. Nunca teve isso. Então, assim, é que nem um contrato de trabalho. Você está numa empresa, essa empresa rescinde com você, você continua recebendo a multa, você trabalha numa nova empresa, essa nova empresa não tem nada a ver, né? Então, o Corinthians nada impede o Corinthians, não tem impeditivo de questões contratuais, multas com a CBF, de dinheiro que ele vai receber até o final da Copa. Chegou até a se especular sobre isso, não tem nada. É um parcelamento, são várias parcelas, inclusive, e aí acho que até se deu esse tom de, é até a Copa, porque pode ser que seja até a Copa mesmo, é um parcelamento grande, e isso foi um acordo entre as partes, entre a CBF e o Dorival na hora de assinar a rescisão. E vai continuar recebendo. Então, assim, ele vai ter uma grana a mais, uma poupança, mérito dele, foi técnico da seleção, saiu e tal, e agora arrumou um emprego novo no Corinthians, num grande clube. Então, nada impede nesse momento, nessa questão financeira do Dorival. E outra coisa também que é importante falar, o Dorival está pedindo não sei quantos milhões e tal. Hoje, o que se negocia, e o Samir trouxe aí a questão do ganhar bem, é que, no entendimento dos empresários, dos advogados, quem gere a carreira do Dorival, é que ele hoje é um treinador que está num patamar diferente do que ele era anos atrás, né? É um treinador que era da seleção brasileira, é um treinador que foi campeão com o São Paulo na Copa do Brasil, campeão de Libertadores e Copa do Brasil com o Flamengo, e fez um excelente trabalho no Ceará. Os 3 últimos trabalhos mais a seleção foram trabalhos bons nos clubes e não deu certo na seleção, mas muito mais pela seleção do que propriamente pelo Dorival, uma questão que também é estrutural. O Dorival teve suas críticas, merece? Claro, sim, a gente falou muito aqui sobre isso, mas o Dorival hoje está num outro patamar de técnico. Então, por isso, a questão da pedida é em função hoje dele ser um profissional mais bem avaliado no mercado. E querendo ou não, o trabalho tendo sido bom ou não, ele tem um selo ali de seleção brasileira que eleva o patamar, não é para qualquer um. Oi, Samir. Não, resumindo, né, o que o Hernan falou, hoje o Dorival é um dos técnicos tops do futebol brasileiro, né? Cada um pode ter a sua crítica em relação ao trabalho dele, os elogios, mas não tem como, né? É um técnico hoje que vai ser um dos treinadores bem mais pagos do futebol brasileiro. Eu tenho a mesma informação do Hernan, aliás, conversei com o Dorival, né, no final de semana, em relação a essa questão que o Hernan falou, exatamente isso. A CBF, né, a multa, o que o Dorival vai receber por ter treinado a seleção brasileira, né, a rescisão de contrato, não tem nada a ver, né, com o acerto dele com qualquer outro clube, e claro, agora o Corinthians, né? E eu estava batendo um papo com o Dorival sobre isso, porque já estavam querendo vender a ideia, né, Hernan? Acho que o Hernan deve ter também visto por aí, que o Corinthians ia ter que pagar o salário para o Dorival e arcar com a multa da CBF, por exemplo. Aí o Corinthians pagaria um super salário para o Dorival. Isso não existe. O Dorival vai receber lá, igual o Hernan falou, a poupança dele lá, a rescisão da CBF não tem nada a ver com o acerto com o Corinthians. O Corinthians acertou um salário que é justo, né? Pelo patamar que está o Dorival. Recentemente, além de treinar a seleção, o Dorival tem títulos recentes. Não é um treinador que ganhou título na década de 90, nos anos, né, enfim. É um treinador que é campeão da Libertadores da América e Copa do Brasil pelo Flamengo e no ano seguinte da Copa do Brasil pelo São Paulo. Então é um técnico realmente que tem títulos, né, conquistados recentemente. Então a questão da CBF é isso que o Hernan falou e eu tenho essa confirmação, inclusive, do Dorival. Não tem nada a ver a CBF com o Corinthians. Isso não vai ser empecilho nenhum, né, pro Dorival assinar o seu contrato com o time paulista.
É importante a gente esclarecer isso, porque era uma dúvida que pairava. Inclusive, a gente falou sobre isso aqui no De Primeira diversas vezes. Então, está esclarecido, a CBF vai continuar pagando essa rescisão com o Dorival, da forma como eles acertaram, e o Corinthians paga o salário normalmente para o treinador. Me parece que ficou muito bom para o Corinthians, porque depois da frustração do Tite, que foi uma grande frustração, conseguiu agir rápido. No mesmo dia, o Fabinho Soldado já foi para Florianópolis para fazer essa reunião com o Dorival, já se acertaram, agora está perto aí. E um técnico, se não era o que o Corinthians pretendia, um técnico com uma identificação histórica como o Tite, é um técnico recém-saído da seleção brasileira, querendo ou não. E é importante também, assim, o que ajudou para o acerto rápido? Vamos lá. O Dorival Júnior, obviamente, no mercado, sabia que existiam vários clubes atrás dele. Grêmio foi atrás, Santos foi atrás, teve todo aquele papo de bastidor de São Paulo e o Corinthians. E aí a ligação do Dorival para alguns jornalistas falando não fui procurado, de fato, o Dorival não foi procurado pelo Augusto Melo nem pelo Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado em nenhum momento esteve ligando para treinadores com o Ramon, tanto porque ele sempre se demonstrou muito fiel ao Ramon. E o Fabinho Soldado, até o último momento, fazia ponderações à permanência do Ramon Dias. Então, assim, o Fabinho Soldado estava ali focado na questão do Ramon Dias. Tem uma questão até ética, né, Hernan? Enquanto o seu treinador está ali na cadeira, você respeita seu treinador, depois você busca outro. Porque tem muito clube que já sai fazendo contato para já garantir ali quem vem para o lugar, mas é uma questão. Nem esfriou a cadeira e já tem outro querendo sentar, né? E também, às vezes, tem treinador que não se ajuda e aceita conversar, né? E outros que se oferecem também, tem de tudo, tem de tudo, o mercado tem de tudo. E o Dorival, Hernan, ele falou para mim, que eu não sei que associação que é, mas ele é presidente de uma associação que defende os direitos dos técnicos. Então, o Dorival ele tem uma preocupação muito grande com esse tipo de informação dele estar negociando com um clube que tenha um técnico empregado. O que eu ouvi do Dorival foi, eu não gosto que façam isso comigo, já fizeram, não gosto e não faria isso, não faz sentido. E eu me lembro que a época foi muito em função do Zubeldia. E ele falou, cara, eu gosto do Zubeldia. Eu tenho um carinho pelo Zubeldia. Não faria isso com um cara, é estrangeiro, não conheço e tal, beleza, esse cara vem aqui, toma o nosso emprego. Não é o perfil do Dorival ter esse tipo de pensamento. O que se tinha já era uma ideia de que o Corinthians iria atrás, de que tinham pessoas próximas ao Augusto já começando a fazer uma especulação, porque assim, o Samir vive o dia a dia do Corinthians, sabe muito bem, existem pessoas próximas ao Augusto que já começam a fazer uma varredura, já começam a fazer contatos. São pessoas que a gente pode chamar de intermediários ou interlocutores, não propriamente uma voz oficial como o Fabinho ou como o próprio Augusto, pegar o telefone e ligar para o Dorival, ligar para o Edson Codor, que é o empresário do Dorival. Então, esses contatos vão meio que acontecer no mercado, tem essa coisa de se movimentar. Então, o Dorival já sabia. E aí, quando você pega um Fabinho Soldado, que trabalhou com o Dorival no Flamengo, se deram muito bem, viraram amigos lá, o cara chegou em Florianópolis, o Dorival aceitou recebê-lo em casa, lá para uma reunião, meio caminho andado. E o Fabinho estava muito focado em fechar com o Dorival já ontem. Só que aí a coisa deu aquela coisa, né? Vamos deixar para amanhã é outro dia. E foi muito parecido com o movimento que o São Paulo fez. O Casares e o Rui Costa e o Belmonte foram para Florianópolis, jantaram com o Dorival, no dia seguinte fecharam. Mesmo roteiro, só que ao invés de 3, o Fabinho fez o serviço de 3. O Fabinho foi sozinho. Pelo ponto de vista do Corinthians, já era um movimento natural, né? Não deu certo o Tite, vem o Dorival, técnico badalado também. Agora, pelo ponto de vista do Dorival, pelo que vocês apuraram e por esta reunião em que o Fabinho apresentou o projeto esportivo do Corinthians, inclusive a reunião ela tinha esse intuito, inicialmente não era para falar sobre valores, salários, inclusive a gente trouxe aqui, o Hernan falou sobre isso aqui ontem, e o Dorival estava numa postura assim, tranquila, sem compromisso, venha que eu vou te ouvir. O que conquistou o Dorival logo de cara, assim, para já na primeira reunião já tudo ficar bem encaminhado? O primeiro, obviamente, o Corinthians é muito sedutor, né? Não precisa dizer muito, né, gente? É Corinthians, pronto, né? Já respondeu. É Corinthians, né, irmão? O Corinthians, o Dorival nunca tinha trabalhado e já tinha acontecido aquela situação quando fechou com o São Paulo.
O Duílio estava louco para contratar o Dorival sabia disso, né? Só que aí fechou, o São Paulo foi na frente, fechou e o resto foi história. O Duílio queria contratar o Dorival Júnior, era um nome forte à época. Então, assim, sempre ficou no imaginário, e todo treinador tem essa coisa de, treinar o Corinthians é diferente. Ele já treinou os outros 3 de São Paulo, Treinou o né? Santos, foi campeão, treinou o Palmeiras, foi uma situação diferente, né? Mas teve êxito porque permaneceu com o Palmeiras na Série A e foi campeão com o São Paulo. Então, foram trabalhos... Fechar o quarteto aí com o Corinthians? De êxito. Eu coloco como êxito uma permanência. O time estava mal, do Palmeiras na época, e ele tem raízes lá, né? Porque é sobrinho do Dudu, um dos grandes ídolos da história do Verdão, né? Então, assim, fecha uma trinca agora com o Corinthians. O Corinthians é um time que é competitivo. A análise da diretoria para o Dorival nessa reunião foi uma análise do tipo, Corinthians precisa de alguns ajustes pontuais e a gente pode buscar isso na janela. Não houve promessa pelo que eu soube. Mas disseram que, se tiver alguma coisa pontual, a gente pode discutir. Mas que o elenco é muito forte, né? Tem o Memphis, tem o Yuri Alberto, o Carrilho, o meio-campo com criatividade e pegada. Precisa arrumar a zaga, o Dorival sabe disso, precisa arrumar a zaga ali do Corinthians. Então, assim, ele aceitou o desafio. E é um desafio que, para um técnico do tamanho do Dorival, que saiu de uma seleção e que, frustrado, não foi para uma Copa do Mundo, cara, nada melhor do que pegar um Corinthians desse tamanho, com a pressão que tem, com o status que tem, para o cara dar uma volta por cima dentro de uma carreira de treinador, né?